Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Eu me chamo Jéssica. Se você está chegando e é novo e ainda não conhece a minha energia, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da vibe aqui do canal, tá bem? Nós temos leituras particulares e se você tiver interesse, é só você clicar lá no final da descrição desse vídeo, onde tem o link e você tem acesso a uma conversa comigo pelo WhatsApp, tá bem? As leituras dos signos têm leituras de extensões. E o que é uma leitura de extensão? É a continuação desse vídeo aqui do YouTube, tá bem? Então, se você assistiu essa leitura e você gostar dessa história, você pode adquirir a outra parte dessa história, onde eu falo um pouquinho mais sobre essa situação e dou conselhos, tá bem? Nesse caso, esse vídeo está custando somente R$20 e você pode adquirir através do WhatsApp também, indicando este código, tá bem? Bom, hoje nós temos aqui, então, iniciando a semana, uma leitura para o signo de Áries. Como vocês estão, meus queridos arianos e arianas, tudo bem? Vamos ver o que a espiritualidade tem para nós hoje? Espiritualidade, queridos mentores espirituais, o que temos hoje para o signo de Áries? Áries, 5 de espadas e o as de copas. O 5 de espadas, muitas das vezes, fala sobre nós estarmos, em uma certa dúvida ou um certo conflito, uma certa batalha, uma certa luta. E de nós ganharmos essa luta, ou até mesmo de nós acharmos que nós ganhamos essa luta, mas no fim nós não estamos nos sentindo satisfeitos com isso, entende? Fala muitas das vezes, essa carta fala de desonra. Muitas das vezes essa carta fala de nós ganharmos algo, mas a que preço, Então pode ter alguém que você esteja envolvido, ou pode ser você também, que aparentemente ganhou em uma certa situação, ganhou uma ideia, ganhou uma batalha, ganhou uma briga, enfim, mas que não se vê satisfeita ou satisfeita com isso, Como se tivesse saído por cima em alguma situação, como se tivesse ganhado algo, mas no fundo, essa pessoa não está satisfeita ou satisfeito com isso, tá bem? Essa carta do tarozinho de Osho me fala de uma comparação que muitas das vezes eu faço com uma outra pessoa, Então, se a gente estiver falando de relacionamento amoroso, que eu acredito que sim, pelo fato de nós termos um as de copas aqui, que eu já vou falar dele, é como se eu estivesse me relacionando com alguém e que eu lido com essa pessoa da minha maneira, da minha visão, E não permito com que outra pessoa, eu não permito de certa forma, receber conselhos ou até mesmo ver o lado da outra pessoa. Eu não me permito ver a situação de uma maneira diferente. É como se eu quisesse sempre ganhar nessa situação ao meu modo, a minha visão, tá bem? E como a gente está falando aqui numa carta de comparação, que essa carta, aliás, representa, é como se eu estivesse me relacionando com alguém, mas como se eu me visse de certa forma diferente dessa pessoa. Eu me comparo com essa pessoa, entende? E o fato de eu me comparar com essa pessoa e perceber que essa pessoa é diferente de mim, faz com que eu acabe sabotando essa relação. Então eu não permito com que a outra pessoa me mostre um ponto de vista diferente, eu não permito com que a outra pessoa muitas das vezes ganhe o jogo, ou seja, eu não permito demonstrar afeto, ou eu não permito entregar nessa relação, entende? É como se eu me sentisse que eu ganhei porque eu estou dentro do controle da situação, mas eu não ganhei porque eu não me sinto feliz e não foi honroso, porque eu não me permito entregar nessa relação, eu me permito sabotar essa relação pelo simples fato de eu me comparar com outra pessoa, pelo simples fato de eu olhar para outra pessoa e ver que essa pessoa é diferente de mim de alguma maneira, tá bem? Então eu vejo que aquela pessoa fisicamente pode ser diferente, ou financeiramente pode ser diferente, ou de personalidade, e eu sinto aqui uma certa energia até de alguém, Áries, que pode ter se relacionado com você e pode ter até se sentido um pouco superior a você em algum sentido, ou o oposto. Pode até ter pensado que você era superior a essa pessoa em algum sentido, porque essa carta fala muito disso, tá bem? Eu me relaciono com a pessoa, mas eu penso, essa pessoa não está à minha altura, Uma certa arrogância. Ou então, eu me relaciono com a pessoa e eu percebo, nossa, eu não estou à altura dessa pessoa. Então eu me coloco para baixo, Eu me acho inferior, tá bem? O as de copas me fala de alguém que estava se relacionando, Que houve um início para essas pessoas se relacionarem e que uma dessas pessoas, ou talvez até mesmo as duas pessoas,
queriam deixar as coisas acontecerem de uma maneira fluida, né? Então eu vou me relacionar aqui com Áries, mas eu não quero me relacionar para ter algo sério, para ter um compromisso, pelo menos não no início, né? Esse não é o meu intuito. O meu intuito é deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? O famoso deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar, né? Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. É alguém que queria ser deixado acontecer naturalmente. Se deixa levar pela corrente, se deixa levar pela maré, seja o que Deus quiser. Vamos viver essa relação aqui como dá. Não vou me permitir me envolver. Me comparo com essa pessoa e vejo que essa pessoa é diferente. Então eu acabo tendo controle, ao meu ver, né, da situação. E não permito com que essa situação flua, de certa forma, tá bem? Nós temos então esta situação aqui como uma síntese do teu momento. Vamos descobrir, Áries, que situação é essa? Me fala um pouco mais dessa pessoa que ganhou essa batalha sem honra. O bobo, o louco, né? E o 3 de copas. Olha, alguém que você se relacionou, Áries, que você sentiu uma forte conexão. O 2 de copas está aqui que fala sobre isso, né? O 2 de copas é uma troca de conexões, uma troca energética, uma troca de emoções que geralmente, né, representam emoções sinceras e emoções recíprocas, entende? Então, na mesma medida em que eu dou de emoções, é a mesma medida que eu recebo de emoções. A gente está falando de uma pessoa que, quando se relacionou com você, sentiu essa troca. Sentiu que, na mesma medida que eu sentia que eu gostava, a outra pessoa gostava de mim também. Pode ser que essa pessoa não tenha demonstrado, não tenha falado, tenha, né, agido acima de um controle, mas que existiu essa troca energética, existiu. Mas o que nós temos na frente desse 2 de copas? O 3 de copas. É como se essa pessoa tivesse visto você, a princípio, como uma amiga ou como um amigo, né? A famosa amizade colorida, né? Vamos nos conhecer, vamos nos divertir, vamos levar isso numa amizade, numa leveza, numa brincadeira, porque o bobo e o 3 de copas me fala disso, né? Celebração, né? Se unir para se divertir, para dar risada, para dançar, para curtir, né? Enfim, o que quer que seja que vocês considerem como celebração ou diversão. Parece que foi uma pessoa que quis agir de uma maneira mais leve com você, né? Com esse as de copas indo com a correnteza. E com o tempo a pessoa foi percebendo, como eu falei, que existiam sentimentos recíprocos. Só que quando essa pessoa se compara a você, essa pessoa vê que vocês são diferentes em alguns aspectos, tá bem? E o fato dessa pessoa ver esses aspectos e essa diferença leva essa pessoa, então, através da comparação, sabotar a conexão. O que mais eu posso falar dessa situação? Cavaleiro de copas? Não. Pajem de copas. Que essa daqui não aparece o pajem, é só o símbolo. Pajem de copas, é isso mesmo. Então, o que é o pajem de copas? É o mensageiro do amor, né? É aquela pessoa que traz uma mensagem de amor, de carinho. Muitas das vezes ele pode representar até mesmo alguém que se declara amorosamente, alguém que fala sobre sentimentos, mas também pode indicar, dependendo da carta que vem junto, um flerte, né? Eu jogo aquele charme, né? Eu faço aquela brincadeirinha, né? Aquele vai que cola, né? Então nós temos um cavaleiro de copas aqui e nós temos a carta da morte, da transformação. Olha, possivelmente vocês dois ou vocês duas, enfim, que estiveram nessa relação, não estão se comunicando. Porque com a carta do cavaleiro de copas, de novo, com a carta do pajem de copas e da morte, é como se existisse uma finalização nessa comunicação, né? As pessoas que estão envolvidas nessa situação possivelmente não estão se comunicando. Mas, ao mesmo tempo, a morte me fala de uma transformação nessa energia, né? E como eu falei aqui 2 vezes cavaleiro de copas, o que nada é por acaso, né? O cavaleiro de copas me fala de movimento, né? Por mais que essa situação esteja parada, por mais que não haja comunicação aqui, está acontecendo uma transformação, uma mudança na energia dessas pessoas. E o cavaleiro de copas é aquele que se movimenta com a copa do amor. Então, se a gente considerar que a comunicação aqui está terminada, está encerrada, não existe comunicação entre essas pessoas, mas existe uma transformação nessa energia. E o cavaleiro de copas, ele se apresenta, né, energeticamente aqui,
isso significa que a situação pode mudar, tem a tendência a mudar através de uma transformação de energia. Então, se não está existindo comunicação entre essas pessoas, a tendência é que isso mude, em que haja uma comunicação, tá bem? Vamos ver o que mais a gente pode falar? O que é esse pajem de copas? Me fala. O mestre e o 4 de paus. O mestre é uma carta que só tem nesse tarô de Osho, né? Ele representa o mestre Zen. Representa aquela pessoa que já chegou a um nível de consciência tão profundo e tão elevado que essa pessoa está conectada a um inconsciente coletivo. Essa pessoa está conectada à consciência do todo. Então, o mestre é aquela pessoa que já chegou, né, numa maestria de todos os elementos que nós entregamos aqui no tarô, ou no ocultismo, né, ou na filosofia, ou nas religiões, enfim. E que já entendeu como é que funcionam os processos do universo e que está conectado com a consciência, tá bem? É como se você, Áries, já tivesse, de certa forma, recebido essa informação, né? A tua intuição, a tua espiritualidade, a tua mentoria espiritual, eu já ia dizer a tua maestria espiritual. Para algumas pessoas pode ser, porque pode ser que você seja um mestre espiritual, ou que você trabalhe com a espiritualidade, tá bem? Mas a tua própria intuição, a tua própria, né, mentoria espiritual já te trouxe respostas, né? Já te trouxe através da tua intuição ou através até mesmo de confirmação de que vai abrir uma comunicação nessa situação, entende? Existe aqui algo se transformando nessa situação e nós temos também um 4 de paus que me fala de estabilizar alguma coisa. Essa carta do 4 de paus pelo tarô de Osho fala de participação, tá bem? Com essas duas cartas juntas, o mestre e o 4 de paus, é como se toda uma mentoria espiritual, né, tanto da tua parte quanto da parte dessa pessoa, estivessem trabalhando em conjunto numa participação aqui para que houvesse uma união, tá bem? Eu vejo muito o eu superior dessas duas pessoas trabalhando, tá bem? Então é como se fosse de fato, que eles falaram aqui, fadado, né? É como se fosse de fato para algumas pessoas um fato meio que fadado, um fato meio que destinado, tá bem? Porque existe toda uma preparação, toda uma mentoria espiritual na volta dessas pessoas, né? Para auxiliar, para ajudar, para que haja uma abertura nessa comunicação entre vocês, tá bem? Para que essa comunicação? O intuito é que haja uma estabilidade aqui nesse relacionamento, tá bem? O intuito é que essas duas pessoas venham a ter uma estabilidade, porque o 4 de paus me fala de estabilidade num relacionamento, me fala até mesmo de estruturas físicas, né? Eu ter uma casa com essa pessoa, eu ter um lar com essa pessoa, de fato morar junto com essa pessoa, talvez não no início, né? Mas pelo menos no futuro. E o 4 de paus também no tarô original representa o 1111, que são as cartas das almas gêmeas ou das ligações de almas, né? E como a gente está falando de toda uma mentoria, né? Que segue essas pessoas e que tá ali apoiando essas duas pessoas, né? A gente está falando, sim, de uma mentoria que está unindo essas pessoas para terem um relacionamento, porque são conexões de almas, porque tem uma conexão através do plano espiritual, através do plano energético aqui, tá bem? É algo que acontece lentamente, porque é algo que as duas mentorias querem que essas pessoas se equilibrem, né? Nós temos a carta do 2 de ouros aqui, que me fala de equilíbrio e me fala do momento a momento, né? Então essa carta ela simboliza muito o 2 de ouros, porque o 2 de ouros geralmente é aquela pessoa que tem duas moedas de ouros e está tentando entrar num equilíbrio, razão, emoção, não sei se vou, não sei se fico, né? Aquela coisa de, muitas das vezes, eu procurar um equilíbrio interno para saber em que direcionamento eu ter, em que posicionamento eu ter para minha vida. E essa carta fala muito de momento a momento, como se fosse alguém que estivesse caminhando entre algumas rochas no mar aqui, né? E aí quando a gente pensa isso num simbolismo, né, a gente imagina algumas rochas dentro da água e essa pessoa tendo que pular ou caminhar numa rocha para outra. Mas a gente sabe, quem conhece o mar, né, sabe que quando existem esses tipos de ambientes onde tem pedras e água, a pedra ela tem a tendência a ficar muito derrapante, né? Você pisa e por causa das algas, né, ou da vida marinha que tem naquele lugar, a pedra fica muito resbalante, né? Fica deslizando. Então, se você, quando estiver pulando de uma pedra para outra, não prestar atenção e não caminhar lentamente, momento a momento, pisando em pedra por pedra, com atenção, devagar, equilibrado, a tendência é que você vai derrapar e vai cair no mar,
né? Isso fala muito bem nesse momento de vocês. De duas pessoas, uma das pessoas queria levar as coisas de uma maneira mais, né? Vamos lá, vamos devagar com as coisas. E a própria mentoria guiando essas pessoas para encontrarem esse equilíbrio, para que essas pessoas entendam que essa situação é uma situação delicada, digamos assim, principalmente quando tem conexões de almas, né? As conexões de almas são situações delicadas, porque tem N conexões de almas, cada uma é diferente, né? Tem a conexão de almas que é kármica, tem a conexão de almas que é dármica, tem a alma gêmea, tem a alma gêmea, tem uma caralhada de coisa, né? E aqui é como se a mentoria estivesse guiando essas duas pessoas para que essas pessoas percebessem, olha, o caminho em que vocês estão querendo seguir, ou seja, estar nessa relação é algo um tanto quanto complicado. Seguir esse caminho exige de vocês destreza, exige de vocês paciência, exige de vocês inteligência, atenção e viver momento a momento, viver em equilíbrio. É como se eu estivesse realmente trilhando um caminho diferente dos outros, né? Enquanto algumas pessoas estão indo num caminho mais fácil, né? Estão indo pela terra, onde tem trilha, onde tem caminhada, onde eu consigo colocar o meu pé firme no chão. Outras pessoas estão numa situação mais delicada, onde eu preciso tomar cuidado a cada passo que eu dou, porque cada passo que eu dou pode ser um passo rumo ao desconhecido, ou rumo, né, a cair na água. Como a gente está falando aqui de uma relação de almas, é uma situação delicada. Porque pode ser que um passo em falso nessa situação arruine a situação, né? A gente pode estar falando de duas pessoas que têm traumas, de duas pessoas que têm dores emocionais e que talvez um passo em falso pode vir a desmoronar toda uma construção que a espiritualidade tem feito para essas duas pessoas, né? Para quem está nessas dinâmicas de alma gêmea, chama gêmea, que tem aquela questão do divino masculino fugir do divino feminino, né? Independente do gênero, a pessoa não aceita a conexão, foge, né? Finge demência, enfim. Isso pode estar acontecendo aqui nessa situação, tá bem? Beleza, o que mais eu tenho para falar sobre esta situação para Áries, tarô? O que mais nós temos sobre essa situação para Áries? Uau, 9 de espadas e 8 de espadas. Muito sofrimento, né? Possivelmente isso envolve realmente, né, todo um preparo psicológico, todo um preparo emocional, todo um preparo espiritual para estar nessa conexão, porque nós temos pessoas aqui nessa mesa que já foram ou que estão ainda, né, com uma codependência muito grande, né, então eu dependo muito do resultado, eu dependo muito dessa situação. Temos pessoas aqui que até hoje choram muito, sofrem muito, ficam muito na ansiedade, ficam muito na tristeza, muito na culpa, muito no se perguntar o que de fato a outra pessoa está pensando, o que a outra pessoa está querendo, entende? Tem toda uma energia densa no redor dessa situação, que pode ter acontecido no passado e pode acontecer até hoje, tá bem? Porque tem pessoas aqui que estão ansiosas, tem pessoas aqui que não têm paciência, tem pessoas aqui que não estão buscando o próprio processo de cura e de evolução, que estão só olhando, né, para o processo de evolução do coleguinha e estão esquecendo de olhar para as próprias questões, tá bem? E é como se eles dissessem, o teu caminho neste momento, se você está se identificando com essa leitura, é a tua conexão espiritual com você mesma, ou você mesmo, né, Rainha de Paus. O teu objetivo é você trabalhar a Rainha de Paus dentro de você. É você trabalhar a energia do fogo, a energia do espiritual, a energia da Kundalini, né, para quem está em conexões de chamas, por exemplo. Pessoa que está em conexão de chamas e que não entende sobre Kundalini e essas coisas, está na hora de vocês começarem a estudar. O que é uma conexão energética? O que é uma conexão de almas, tá bem? Tem um monte de material no YouTube, tem um monte de material no Google, tá bem? Esse é o momento para você trabalhar a tua energia espiritual, a tua energia de conexão com um plano superior e a tua energia de manifestação, porque a Rainha de Paus é a manifestadora, né? Aonde você está investindo o seu tempo? Será que você está investindo o seu tempo em trabalhar a tua espiritualidade e desenvolver dons espirituais? Ou você está investindo o seu tempo em ficar aprisionado na ansiedade, na culpa, no desespero, no quando que essa pessoa vem, no como que essa pessoa vem, no que essa pessoa te tratou, como essa pessoa fez, entende? É como se algumas pessoas aqui estivessem presos ainda numa energia muito densa, tá? E essa energia não vai ajudar vocês em nada. A energia que vai ajudar vocês a estarem em ressonância para ter essa conexão, porque a gente está falando assim de uma conexão guiada pela espiritualidade, onde tem toda uma mentoria trabalhando para isso,
É você estar nessa energia da Rainha de Paus. A abundância, a Rainha de Paus fala em compartilhar. Mas eu só consigo compartilhar quando eu tenho para compartilhar, né? Se eu não tenho dinheiro, eu não posso compartilhar o dinheiro com outras pessoas. Se eu não tenho amor próprio, eu não posso compartilhar o amor com outra pessoa, né? Então, se eu sou o tipo de pessoa que, para eu ser feliz, para eu me sentir satisfeita e realizada, eu preciso estar numa relação com essa pessoa, eu preciso de um posicionamento dessa pessoa, eu preciso que essa pessoa me dê qualquer resquício de que eu estou investindo no lugar certo, eu já estou errada ou errado. Porque eu já estou fazendo isso pensando no resultado, pensando no que aquela pessoa vai me proporcionar. E esse tipo de caminho que a gente está falando aqui é um caminho de iluminação, não é um caminho de escuridão. Olha a diferença de uma energia densa para outra. A energia densa é aquela que eu preciso daquela pessoa, estou apegada àquela energia. Enquanto aquela pessoa não me der um posicionamento, eu não vou conseguir ser feliz. Enquanto aquela pessoa não mostrar para mim que de fato aquela pessoa é a minha conexão, eu não faço o trabalho que eu tenho que fazer. E enquanto você esperar que a outra pessoa te dê esse sinal, a tua espiritualidade está dizendo que você não vai ter esse sinal nunca, porque não é essa atitude que eles querem de você. Eles querem que você tenha fé, em primeiro lugar, e que você entenda que qualquer conexão de almas que for colocada na tua vida, que te faz entrar em desespero, tem alguma coisa para te ensinar. Mesmo que você não esteja numa conexão de chamas e de almas aqui, né? E se você não está ouvindo esse chamado para trabalhar a tua energia espiritual, para que você possa compartilhar essa energia espiritual com outras pessoas, você já está pelo caminho errado, tá? Geralmente quem está nesse tipo de conexão aqui com essa energia do mestre, do 4 de paus, da rainha de espadas, são pessoas que precisam entrar em contato com dons espirituais que o espírito da pessoa já busca desde o nascimento, digamos assim. Então são pessoas que possivelmente em outras vidas já têm dons espirituais trabalhados e que nessa vida recebem esse chamado para continuar explorando, para utilizar isso em prol da humanidade, em prol do outro, mas que ao invés de fazerem o seu próprio trabalho, que foi o que vocês combinaram com a própria alma de vocês de desenvolverem, vocês ficam aprisionados aqui aos sentimentos, à culpa, ao desespero, à dor, ao ressentimento, ao rancor. O dia que essa pessoa vai provar para mim que essa pessoa é minha alma gêmea, eu começo a fazer o trabalho de cura, ou o trabalho de manifestação, ou até mesmo o trabalho de trabalhar em prol do outro. Quem está nessa concepção, nessa visão, eles estão dizendo que vocês vão continuar assim. A espiritualidade de vocês não vai confirmar nada para vocês. O processo de confirmação é só quando vocês fazem o trabalho duro, né? Isso eu tenho certeza, porque eu vou dizer para vocês, já passei por lá, eu estou, né, numa conexão de chamas gêmeas, para quem não sabe, oficialmente eu estou. E a conexão é assim, enquanto eu ficava parada sem fazer nada, esperando que a outra pessoa fizesse, eu só fiquei parada. Um processo de depressão, de dor, de sofrimento profundo. O dia que eu decidi que eu não queria mais saber dessa situação, que eu tinha virado as costas e para mim não me importava se essa pessoa era ou não a minha conexão de almas, e que eu ia voltar o dia dizer o dinheiro, que eu ia voltar a energia para mim, e eu comecei a fazer isso, foi quando a minha espiritualidade chegou para mim e disse com todas as letras que essa pessoa era a minha conexão. E aí foi onde eu continuei fazendo o meu trabalho e onde eu evoluí. Mas esse processo demorou. Eu tô vendo que tem pessoas aqui que estão esperando uma confirmação. E eles não vão confirmar para vocês. A confirmação só vem quando vocês se desligam da necessidade da confirmação e vocês entendem que aqui o mais importante é o trabalho que tem que ser feito de exploração dos dons espirituais de vocês para que vocês possam compartilhar esses dons com outras pessoas. Aí sim, porque a alma de vocês tem dons espirituais que já trabalhou em diversas vidas anteriores e que quer trazer isso à tona para se autoaprimorar, para crescimento e também para ajudar em prol da humanidade, né? E vocês não estão contribuindo com isso. Vocês não estão contribuindo com o próprio plano de almas de vocês, tá bem? Claro que é para quem está se identificando com essa leitura e para quem sabe do que eu estou falando, tá bem? Porque já sabe que tem algum dom para explorar, que já ouviu, que já recebeu o chamado, que ignora o chamado da espiritualidade e que muitas das vezes tem até um desejo para trabalhar com a espiritualidade, mas fica ali, né? Ai, será que é para mim? Será que eu posso? Será que eu consigo? Não tem essa. Todos nós somos espirituais. Você tem um espírito, você está vivo, então você é espiritual. Você pode desenvolver qualquer dom, assim como qualquer dom e habilidade terrena. Você nunca aprendeu a dirigir, mas você pode ir lá, pegar um carro, aprender a dirigir e com o tempo ter essa habilidade também, tá? Então, se você sente um chamado, você deve seguir esse chamado, tá bem?
Bom, perfeito. Pelo visto aqui, vocês estão numa conexão de almas e a espiritualidade está aqui para falar para vocês que vocês têm dons que vocês precisam aperfeiçoar e que vocês talvez não estejam vendo esta outra parte da conexão. Vocês só estão vendo a parte que vocês têm interesse. E enquanto vocês estiverem presos, apegados ao que vocês não têm o controle, o que vocês de fato deveriam estar fazendo para poder fazer com que essa energia flua, está travando a vida de vocês, tá bem? Eu vou dar continuidade nessa leitura, numa leitura de extensão, para as pessoas que se identificaram com essa leitura, porque eu vou descobrir então o que é que essa Rainha de Paus tem como dons espirituais para aflorar, né? Para trazer à tona, independente do seu gênero, sendo homem ou mulher, tá bem? Então, quais são os dons espirituais que a tua mentoria quer que você note e que você talvez, né, traga à tona, que você manifeste essa habilidade aqui na Terra, tá bem? E com relação a esta pessoa, porque eu sei que tem muita gente que quer saber, né? Eu vou saber o que isso vai refletir nessa outra pessoa. Porque se a gente está falando de uma conexão de almas, qualquer habilidade, qualquer coisa que você fizer na tua conexão energeticamente em você, né, reflete automaticamente na sua pessoa. Então a gente vai saber o que é que a exploração desses dons vai refletir nessa outra pessoa, né, de maneira que isso vai ajudar a situação de vocês a fluir, tá bem? Se você tem interesse, então adquira essa leitura ativando esse código através do WhatsApp, tá bem? Um beijo no coração de vocês e até as próximas leituras!